com o Gustavo e com o Luiz, o qual já agradeço vocês pela disponibilidade. Tanto o Gustavo quanto o Luiz são engenheiros agrônomos, né? Atuam na Biotrigo, tá? Atuam na parte comercial. E eu, desde já, eu saúdo vocês e também a Biotrigo por disponibilizar a vinda de dois profissionais, né? Dois profissionais de falar de áreas distintas, e a gente, querendo ou não, a gente sabe do custo hoje que é, ou do investimento que é um profissional, e tu ter hoje dois profissionais aí por um período passando informação para nós também é algo que a gente tem que valorizar e agradecer vocês pela disponibilidade, mas também a Biotrigo aí por essa parceria, tá? A ideia, gente, eu não vou apresentar vocês, eu deixo que vocês, enfim, vocês se apresentem, mas a ideia tanto do Gustavo e do Luiz é trazer justamente esse tema do trigo. Até a gente colocou um nome de palestra bem metódico, né? Do pão a nutrição animal, ficou bonito, né? Baita título. Tem que ver se o pessoal não vai começar a copiar agora de nós, né? O título é nosso. O plágio tá certo nisso aí. Mas eu acho que ficou legal e justamente isso. Porque vocês, tanto o Gustavo vai estar trazendo essa parte inicial, não sei como é que vocês dividiram, mas trazendo essa parte do uso do trigo, que a gente conhece mais, que é essa disponibilidade dele muito para o processamento e para o beneficiamento já para a alimentação humana, principalmente, mas o Luiz vai estar trazendo também essa parte do trigo para a alimentação animal, que querendo ou não, é tendência e tem demanda, gente, tem muita demanda, tá? Então, eu acredito que é uma soma. Vamos falar sobre trigo, então, passo a palavra para vocês e, gente, fiquem bem à vontade, a casa é de vocês, bem-vindos à Unicruz, espero que vocês retornem aqui numa maneira presencial em outro momento também. Opa, tomara que sim, né, Pazini? Então, obrigado aí pelas palavras, a gente agradece o espaço. Primeiramente, vou me apresentar, então, eu sou Gustavo Posser, eu sou engenheiro agrônomo da UFSM, formado na UFSM, eu sou técnico comercial aqui na Biotrigo, né, e com nós também está o Luiz Henrique Miquelon, que é nosso colega também, engenheiro agrônomo, né, formado na UFSC de Santa Catarina, é técnico comercial de nutrição animal na Biotrigo, então trabalha mais focado nessa área. Então hoje a gente vai dividir a nossa apresentação, eu fico um pouco mais focado nos trigos voltado a pão, né, que é o maior mercado dentro do trigo grão, né, e o Luiz vai apresentar, como tu disse, essa tendência muito forte, que vem crescendo muito, que é a nutrição animal, né, e olha, já em janeiro, aí, Luiz, acho que faltou semente já de material, né, é uma loucura setembro, veja só, então, é uma loucura a demanda que está vindo desses materiais voltado à alimentação animal, né, à pecuária. Então, o produtor está se dando conta de que produzir alimento no inverno, além de distribuir o risco, né, é um período ocioso, muitas vezes, na lavoura, né. Então, vai ser bem legal essa apresentação. Eu agradeço o espaço, é muito bom falar para acadêmico, a gente saiu da academia não faz muito tempo, e parabenizar o professor Maurício, porque é muito importante para os alunos ter a proximidade com o mercado de trabalho. Muitas vezes, dentro da academia, a gente não enxerga muitas coisas que acontecem, né? A gente se detém muito a parte técnica, porém, existe um mercado aí que tem muitas características de cada cultura, né, no nosso caso, então é bom a gente passar pelo menos um geral para vocês terem uma ideia, né? Mostrar um pouquinho do trabalho que a Biotrigo faz voltado a trigo, né? Tanto no melhoramento genético de cultivares, quanto atuando para fortalecer a cadeia do trigo. Então, deixa eu perguntar para vocês estão vendo a minha tela, que está escrito, vamos falar sobre trigo? Sim, está perfeito aí. Joia. Então, vamos para cá. A setinha do mouse aqui, vocês enxergam? Posso usar como sinalizador? Sim, fica à vontade. Então, está aqui a nossa empresa, vou apresentar brevemente para vocês a Biotrigo. A nossa sede é em Passo Fundo, né, a nossa matriz. Nós temos uma filial em Campo Mourão, no Paraná também. Então, a gente é uma empresa especialista em melhoramento genético de trigo. Nós só trabalhamos com a cultura do trigo, né? A nossa atuação, assim, para vocês entenderem, a gente sempre se baseia em três coisas, três pilares que a gente gosta de falar, né? O primeiro
deles, né, é a produtividade, né, então todo melhoramento tem que visar um ganho genético, né, em volume de produção, né, que é o que gera renda no final do produtor. Segurança também, as principais doenças, nós vamos abordar depois, né, segurança, características climáticas que muitas vezes ocorrem na cultura do trigo, né, e principalmente a Biotrigo enxergou, desde que iniciou suas atividades, a demanda por qualidade na produção, qualidade no trigo, ou seja, proporcionar um volume de produção aqui no estado, no Paraná, em todo o território que a gente atua, que tenha uma qualidade, que tenha um valor agregado para quem compra essa matéria-prima, né? Então, muitos anos atrás, o trigo, às vezes, o trigo gaúcho, assim, o trigo paranaense, o trigo que nós cultivávamos aqui, ele era usado como enchimento em moinho, né? Porque nós não tínhamos uma qualidade tão boa. Então, muitas vezes, o preço que era ofertado para a nossa produção era muito aquém de um trigo importado, por exemplo, né? Então, nosso trabalho aqui, onde tudo começa, no processo de cruzamento, né? Então, vai rodar aqui o videozinho. Vocês estão vendo aí na esquerda a emasculação que a gente fala, que é a retirada das anteras, né? Da planta que vai receber o pólen. Esse processo é feito manualmente ainda, então é um melhoramento convencional que a gente chama. Então, é aí onde tudo inicia. Depois poliniza, né? Colhe a primeira semente, né? Que tem herança de 2 parentais aí, e gera uma variabilidade genética, né? Então, daí para frente vai avançando gerações, né? A nossa área de atuação hoje é toda a América Latina, né? Só que na América do Sul são mais de 72 locais, né? Então, mais de 50 locais no Brasil. Então, todos os locais que a gente coloca uma área experimental, né, busca aproximar a realidade daquele local, né, para que a gente colete dados fidedignos, vamos dizer assim, né, de onde a gente vai recomendar ou posicionar uma cultivar, né. Então, vocês veem aí que é uma área muito expressiva que a gente ocupa, onde coloca ensaio. Então, aí tem ensaios de VCU, né, VCU, valor de cultivo e uso, né, então, onde a gente vai avançando as gerações também, F1 e F2 é estufa, depois de F2 já vai para campo, né, começa a multiplicar em campo essas sementes, e faz o processo de seleção. Então, são geradas por ano aí mais de 1.000 linhagens, né, então, e é uma que outra que a gente acaba lançando, então é um processo bem trabalhoso. Aqui mais um pouquinho do nosso trabalho. A gente costuma fazer muito evento, né? Vocês estão vendo aqui no canto superior um dia de campo, né? Do tradicional presencial. Esse ano que passou a gente ficou um pouco limitado, né? Pela questão da pandemia, né? Não podemos mais juntar essa gente aqui para conversar sobre trigo. Então estamos aqui nós nesse formato, né? Novo para passar informação. Aqui é um pouco essa colheitadeira representa para nós o investimento que a Biotrigo faz em pesquisa. Então, hoje a empresa investe pesadíssimo em tecnologias, né? Aqui é o exemplo da colheitadeira importada. Essa colheitadeira, para você ter uma ideia, Pazini, ela pega, colhe a parcela, já faz a umidade, já faz pH, imprime a etiqueta. Então, isso otimiza, dá um rendimento operacional muito forte, muito grande. Então, a gente consegue ganhar agilidade nos processos, né? Aqui é o pessoal semeando, né, as primeiras sementes de uma linhagem nova. Então, é todo um trabalho de ano após ano que a gente tem que fazer uma leitura do momento atual do trigo, né, olhar para trás e planejar o futuro daqui 5, 10 anos, né, pensando em cultivares. Então, é um desafio muito grande. Então, a principal demanda que a gente atende é a demanda dos produtores, né, variedades com alta caixa produtiva, né, por exemplo. Então, o produtor sempre quer rendimento. Aqui está o exemplo do Toruque, que é conhecido como um dos principais trigos, né. Então, segurança, a gente atenta muito para isso, assim, ó, doenças de difícil controle, né. Então, o exemplo aqui, Brusone, Giberella, bacteriose, são doenças que muitas vezes o manejo que o produtor consegue fazer na propriedade não tem uma eficiência tão grande, né. Então, são doenças, coisas que com o melhoramento genético a gente consegue melhorar, né, entregar uma performance melhor das cultivares, né. Então, isso é muito levado em consideração na hora de avançar linhagens, né. A questão de chuva em pré-colheita, também o trigo é uma cultura que se tomar muita chuva antes da colheita perde qualidade, né.
perde pH, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, essas características, né, que o produtor não tem como interferir, a gente foca muito dentro do melhoramento, né. Então, tem que ter um equilíbrio agronômico, né, e no final, proporcionar rentabilidade, né. Não adianta colher um monte de problema, né, Luiz, que a gente falou antes. Então, a gente tem que colher um negócio que tenha valor no mercado. E também o diferencial da Biotrigo, ao longo desses anos, foi olhar para a demanda da indústria, né? Então, não pensar no trigo somente no aspecto agronômico, né? Então, observa-se cor, né? Ali está representado pelo L, que é uma escala de cor, que o 0 é um preto e o 100 é o branco 100%. Então, a gente mede todos esses parâmetros. Força de glúten é uma característica importantíssima no trigo, que até então a gente não tinha muita qualidade, né? Falling number, que a gente fala também em trigo, mede o quanto a atividade da enzima alfa-amilase teve no grão, então, indiretamente você sabe predizer quanto que aquele material pegou de chuva em pré-colheita ou não, qual o desempenho de panificação daquele trigo, né? pH também é uma demanda da indústria, tanto que é precificador de trigo até hoje, né? Peso por hectolitro, e estabilidade também, que dá uma sustentação, no caso de fermentados e tudo mais. Então, aqui, rapidamente, não vou me deter muito esses números, mas para vocês terem uma ideia, se nós olharmos para o mercado de 5, 10 anos atrás, a maioria dos trigos que nós tínhamos era aqui, ó, entre básico, doméstico, e os melhores dava pão. Então, o que isso acarretava? Acarretava que os moinhos daqui tinham sempre que comprar um volume de fora, né, com trigo, com força de glúten aqui, ó, acima de 300, para fazer uma mescla, né, para que esse pão tivesse qualidade. O que a força de glúten faz? A força de glúten dá aquela elasticidade na massa, deixa o pãozinho mais macio. Então, é uma demanda que sempre teve, né. Opa, peraí, que passei sem querer. Então, aqui são as características, né, as classes que a gente fala, né, de trigo. Então, o trigo que tem o W acima de 300 é um melhorador, entre 300 e 220 vai ser um trigo pão, abaixo de 220 ele já é um doméstico, né, o trigo brando que falava, então já tem um valor um pouco menor, né. Então, aqui outra coisa importante que eu queria destacar, o pH, então vocês ouvem o preço do trigo, tipo 1, pH 78 ou mais, é tanto. Abaixo de 78, né, pH, já perde um pouco de valor de mercado. Então, essas características que são fundamentais de a gente melhorar para entregar mais segurança para a cultura do trigo, né. Gustavo, E agora, só um detalhe, poderia frisar só uma questão importante ali, questão do trigo melhorador, quais são os destinos dele, só para a gurizada ficar ciente, e hoje a gente tem materiais já com esse perfil? Sim. Assim, ó, o trigo melhorador, ele é utilizado, ser segregado, né, ser separado, né, que esse é um outro desafio, né, mas ser segregado, ele é utilizado em mesclas, assim, ó, por exemplo, tem um lote de trigo que o W dele ali, que a força de glúten está muito abaixo, né, está muito abaixo, não vai ficar um pão macio, vai ficar aquele pão seco, então eu vou misturar esse trigo para que ele tenha uma maciez, uma força de glúten maior. Então, é mais ou menos para ter um equilíbrio, né? Então, claro, tu vai me dizer, mas todo mundo entrega o trigo no mesmo lugar e, né, tudo mais. Só que hoje, as principais cultivares, pega aí um Audaz, por exemplo, né, que é uma das cultivares mais semeadas do estado, o Astro, que é um lançamento, já são trigos que são melhoradores. Então, mesmo que não seja segregado, hoje os lotes de trigos que o cerealista fornece ao moinho, já subiu a régua em qualidade um monte, né? Então, indiretamente, você tem uma melhoria de precificação de trigo, certo? Então, hoje as cultivares, hoje a gente tem muitas cultivares com a característica de melhorador. Pega o próprio Toruque, em algumas regiões ele pode ser melhorador, em algumas regiões ele pode dar um trigo pão. Então, isso tudo eu vou também abordar um pouquinho mais à frente. Acho que era isso, Pazini. Não, é isso, e até Gustavo, só aproveitando, num dos primeiros encontros que a gente teve com plantas de lavoura foi justamente discutir esse aspecto, né, que a segregação, eu participei alguns anos
das aberturas de colheita de trigo, enfim, das rodas de discussão técnica de trigo, e sempre se bate na questão de segregação, né? Quanto que seria importante para a questão do nosso trigo, né? Mas, enfim, querendo ou não, nosso trigo, ele compete com soja, ele compete com milho, e a gente não tem ainda estrutura de armazenagem, né? Mas, enfim, são questões, mas obrigado por ter trazido esse ponto aí, porque eu acho que é um ponto que, às vezes, tem a definição, tá? Mas o que é melhorador, né? Enfim, agora tu clareou bem aí para todo mundo. Obrigadão aí. Eito. Então, outro ponto muito demandado pela indústria está no DON, que é uma micotoxina desoxinivalenol, o nome dela, que ela é oriunda do fungo da giberela no trigo, né, o fusário, né? Então, o Ministério regulamenta, né, o quanto de micotoxina é aceitável em lotes de grão, de farinha integral, massas, biscoitos, enfim. Então, o melhoramento já está atentando muito a isso, né? Então, aqui tu pega os limites de 2.000 microgramas, né, por quilo. Isso aqui é muito difícil de conseguir, exige um controle de giberela, por exemplo, muito bom na lavoura. Então, hoje, através de genética, a gente está com cultivares que entregam uma segurança maior para a giberela, né, com baixo teor de micotoxina. Também abordaremos na sequência. Essa tabela aqui eu só quero mostrar o que está destacado aqui no quadradinho vermelho, né? Hoje eu estava olhando isso, até pensando na palestra. Esse número aqui, ó, cotações internacionais. A variação anual de preço do trigo importado foi de 11%, 11,5%, vamos lá. E o nosso trigo brasileiro, aqui, o Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nós tivemos uma variação de 50%, 70% e 48%. De valorização, uma variação positiva, né? Então, a pergunta que fica é, se o nosso trigo não tivesse qualidade, será que essa variação seria tão expressiva assim, né? Então, alguém está valorizando mais o nosso trigo, né, do que valorizava um tempo atrás. Então, isso é muito importante. Pois não? Michel, eu já assisti uma palestra de vocês, do pessoal da Biotrigo aqui em Cruz Alta, Sindicato Rural. Isso já faz uns 5 anos, ou uns 4 anos atrás, e onde se falava no potencial e nas oportunidades do mercado internacional, né, o trigo. O que fez o nosso trigo sair do ano passado de R$30, R$35, e simplesmente, praticamente dobrar de preço, questão de uma hora para outra, né? Porque até então diziam que o nosso trigo não tinha valor. E agora o nosso trigo tem valor, tem qualidade, né? Tu tem noção o que é isso aí? Pura jogada dos moinhos, ou o mercado internacional veio buscar o nosso trigo aqui? Não, assim, ó, é uma soma de fatores, Michel. Não existe um complô dos moinhos contra o produtor de trigo, isso é um mito. Na verdade, assim, o que se tinha até então é que o nosso trigo não dava conta de atender a demanda dos moinhos, né? Então, não é que aconteceu de um ano para outro, mas junta outros fatores aí, como te disse, não é só um. Você pega um câmbio que vai lá para cima. Então, o moinho comprava uma tonelada de trigo importada a $200, o câmbio aumentou, foi de 4 para 5,50, então o custo dele aumentou muito. E isso também, né, somado à qualidade que hoje nós temos no trigo, o moinho se deu conta de que, opa, tem um produto de qualidade aqui, fujo do câmbio, valorizo o produtor que está aqui, né, porque até então a oferta que ele tinha do produtor nosso aqui era realmente de um trigo que não tinha uma qualidade tão boa, né, e movimenta, deixa esse dinheiro dentro da economia nossa, todo mundo ganha com isso, né. Então, eles não precisam estar importando, né, trocando o real por dólar, e tem um produto de qualidade aqui. Claro, tem a questão de padronização de lotes, o trigo que vem importado, ele vem um pouco mais padronizado do que o nosso, justamente porque um dos desafios da triticultura ainda é, sim, a segregação, né, a uniformidade dos lotes. Mas os moinhos, né, se deram conta de que é muito vantajoso você trabalhar com trigo nacional, né, tá aqui pertinho de casa e tem uma qualidade tão boa quanto o trigo de fora, né. Então, basicamente, é uma soma de fatores, né. Na tua visão, tu que está dentro do negócio do trigo, tu é representante, fomenta comercialmente o trigo no
no Brasil. O trigo se mantém com esses preços futuro, ou será que a gente pode retomar os preços que estava lá atrás? Aí, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Vale bastante essa pergunta. Vamos abordar um tema polêmico aqui, né, Gustavo? Não, mas falar de mercado, Vocês Michel... têm expectativa, né? Porque vocês produzem semente. Então, deve ter expectativas, assim, de mercado, áreas que vão aumentar, né? Tem esse ano muito produtor que não planta o trigo, está vendo com bons olhos, vai investir. Se não for um ano bom, o ano que vem ele não planta. O produtor que sempre planta trigo vai plantar esse ano, mesmo que não seja bom, o ano que vem ele vai plantar de novo, né? Então, é cultural. Sim. Eu acho que, se tu me permite, Gustavo, só para contribuir com a discussão, muito do preço hoje do trigo é em função, sim, da moeda, mas também tem logística envolvida, tem uma soma de fatores. A manter ou não o preço vai depender de muitos outros fatores também, né? Questão de como o dólar vai se comportar daqui para frente, questão de logística, questão de padronização de lote, que é uma coisa que cabe a nós, consultores, nós técnicos, fazer com que o produtor invista no trigo, que realmente tenha ferramentas. Hoje o Biotrigo mesmo, e assim como outras empresas, tem uma gama de ferramentas aí disponível para que a gente posicione corretamente cada material em cada produtor, né? Então, cabe a nós fazer com que o produtor produza um trigo de qualidade para que o moinho tenha interesse no nosso trigo. É isso aí. E assim, ó, eu diria que a visão, né, falar de mercado, como tu disse, é mentir, né? A gente pode falar uma coisa e acontecer ao contrário, né? Nessa loucura que a gente vive. Mas eu te digo o seguinte, a percepção que a gente tem aqui dentro é que nós nunca tivemos um crescimento de área, como a gente está tendo agora, sustentado por um produto de qualidade. Então, isso traz um ar de otimismo, né? Então, mais ou menos seria isso, Michel, que a gente poderia te dizer, né? Agora, dizer se vai se manter, se vai aumentar, se vai baixar, aí é uma ciência. O mercado é mercado, né? Isso aí, isso tem os altos e os baixos e tem a especulação. Mas tomara que siga bem o trigo para frente, e nós temos muitas oportunidades fora também, né? O mercado internacional tem muita oportunidade aí. Mas gira tudo nisso que tu está falando aí, é segregação, sem sombra de dúvida. Beleza. Então, para coroar essa questão da qualidade, né, que foi uma pauta levantada há anos aqui dentro da Biotrigo, que começa a aparecer o resultado, a Biotrigo, né, em parceria com as instituições, a Emater, Farsul, a Sergs, não vou citar todas aqui, mas a mídia também, a gente teve a iniciativa de fazer uma campanha do trigo gaúcho, que é bom, é gaúcho, é nosso, então justamente para mostrar para a sociedade que hoje o trigo gaúcho não é mais o patinho feio dentro do moinho. Hoje o trigo gaúcho tem qualidade, sim, para competir com o trigo, né, importado. Então, vocês vão ouvir falar aí, daqui uns dias, um pouco mais, a gente já começou a trabalhar a divulgação dessa campanha. Então, aqui já voltando para o produtor, a gente faz muito essa pergunta, né, nos Campos, qual que é a sua demanda, né? É ciclo mais curto, ciclo mais longo? É rendimento? Eu priorizo o rendimento. Tem produtor que prefere um material um pouco mais seguro, né? Então, a chave de tudo está ali no planejamento. Se a gente pegar esse caminho e planejar uma safra, né, planejar uma lavoura de trigo desde o início, a chance de sucesso é muito maior do que simplesmente tomar a decisão, vou plantar de qualquer jeito, depois eu vejo o que eu faço. Então, a chave de tudo é se planejar bem. Então, aqui é o portfólio da Biotrigo, né? A gente tem muitos materiais, Torux, Sossego, Sonic. Então, agora iniciando os Clearfield, depois a gente aborda também. E o setor da nutrição animal tem comercial 3 materiais, hoje que o Luiz já vai tratar depois. Isso aqui é só para ilustrar para vocês o que é uma lavoura, vamos dizer assim, a diferença de tu planejar ou não planejar uma lavoura, né? Então, nós temos aqui 2 épocas de semeadura, pertinho de vocês aí, por coincidência, em Juí, né? Então, a primeira época foi semeada final de maio, segunda época dia 20 de junho. Então, tem uns 20, 25 dias de diferença aí, uma semeadura da outra. E vocês notam aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo sinalizar. Estão vendo o meu mouse aí? Então, aqui, esses materiais que estão mais escuros aqui, a coloração, são materiais de ciclo precoce e super precoce,
que foram diretamente afetados pela geada do dia 20 de agosto, né, 21 de agosto, perdão. E os ciclos mais longos, como esse material aqui, por exemplo, né, não foi afetado praticamente em nada, teve uma queimadinha, mas não perdeu produção. Então, aqui eu tenho uma perda de quase 100%, e aqui eu tenho praticamente 0% de perda, né? E todos os materiais semeados tarde aqui, nenhum teve perda pela geada. Qual a mensagem que a gente tira disso? Né? Que quando eu vou antecipar a semeadura, eu tenho que entrar com um material um pouquinho mais longo de ciclo, para que não tenha uma ocorrência de geada numa fase crítica, ou seja, 15 dias antes do espigamento, 15 dias depois, por aí, nessa faixa. Então, por isso que a gente fala, planejamento é fundamental. Se você quer semear um pouquinho antes, opta por um material de ciclo mais longo. Vou semear um pouquinho mais tarde, posso usar um material de ciclo mais precoce, né? Ou fazer um escalonamento também. Então, a gente tem que usar as ferramentas que estão disponíveis, né? E isso impacta diretamente, né, no sucesso ou não da lavoura de trigo, né? Então, aqui eu vou passar bem rapidinho as cultivares, né, para mostrar o que cada uma trouxe, né, em avanço genético. A primeira que eu falo para vocês aqui é o Toruki, né, um cultivar que já está há bom tempo no mercado, mas que trouxe uma revolução para a triticultura, né, pensando em tipo de planta e potencial de rendimento. Então, ainda hoje, né, apesar de 5 anos de mercado, aí o Toruki ainda é um dos materiais mais demandados pelo seu potencial de rendimento, né? Ele trouxe um tipo de planta diferente. Então, até então, o que se tinha no Rio Grande do Sul era trigo alto, palhudo, que era muito fácil de você acamar, então o produtor ficava com medo de botar nitrogênio, sempre puxava para trás a nutrição, né? E com esse tipo de planta, com menos palha, mais baixinho, a gente conseguiu botar um pouco mais de nitrogênio na lavoura, né, e ter um potencial de rendimento muito grande. Então, o Toruki é um divisor de águas no melhoramento de trigo, né? Então, quando a gente vai apresentar os outros materiais, nos dias de campo, palestras, a gente fala, esse aqui é filho de Toruki, porque tem essa característica de já ter um porte menor, né, essa arquitetura mais moderna, e o potencial de rendimento alto. Não quer dizer que a gente não faz melhoramento no trigo tradicional, né? Então, tem soluções que você acha também dentro do que a gente já tinha, né? Cruzando, combinando, né, de diferentes linhagens, né? Então, peço que vocês atentem a essa tela, a reação às doenças do Toruki, né? Vocês vão ver aqui as notas, olha, quanto maior a nota, melhor, né? Aqui é um altamente suscetível, moderadamente suscetível, e moderadamente resistente e resistente a cada doença, né? Então, vocês podem ver que o Toruki, ele é um trigo médio, assim, um intermediário para doenças, ele requer um manejo, né, um pouco mais detalhado de doenças, né? Então, na sequência... Oi. Aproveitando esse quadro aqui, hoje pensando até num melhoramento, assim, pensando... Claro que o ideal seria resistente a tudo, mas isso é impossível, né? Mas vocês, assim, prioritariamente hoje, quais desses itens aqui, desde a Bruzone até o VNAC, quais desses itens para vocês hoje seriam mais importante ter um trigo com uma maior resistência ou moderadamente resistente, enfim? Qual desses itens aí vocês acham hoje mais importante? Assim, vamos lá. Bruzone na espiga, no Rio Grande do Sul não é um problema, não pressiona por causa do frio. Agora, se eu for pensar do Paraná, norte para cima, é o maior limitante, né? Então, se eu quero vender essa cultivar no Rio Grande do Sul e no Centro-Oeste, eu tenho que olhar Bruzone, certo? Giberela, é dificílimo o controle, né? Então, tem que ter o time da aplicação. Então, a gente olha muito para a Giberela, né? Mancha amarela também é um fungo necrotrófico, então a lesão dela é bastante danosa, né, para a planta. Então, mancha foliar, a gente enxerga como as doenças de folha, a principal, praticamente assim, aqui no estado, né? Então, mancha foliar, ainda mais se for pensar em área de trigo sobre trigo, é o maior limitante, né? Mosaico também, hoje praticamente todas cultivares saem já fechadas, assim, para mosaico, não vou dizer 100% resistente, porque isso não existe, mas com uma boa tolerância, né, ao vírus do mosaico, né? Bacteriose também,
olha-se muito bacteriose, né, pela questão climática, então não tem um bactericida que você aplique hoje no trigo para controlar a bactéria, né. Então, essas doenças, assim, ó, no Rio Grande do Sul, eu diria que prioriza-se bacteriose, né, e mancha foliar para a doença de folha, né, e de espiga giberela, né, isso é o principal. Ah, tu vai me dizer, mas o ídio é difícil de controlar. Cara, se entrar preventivo, o ídio é o menor dos teus problemas na lavoura, né, então é um fungo que causa muito menos dano do que uma mancha, por exemplo. Então, olha-se muito para isso. Então, aqui só ilustrando como a gente apresenta as cultivares para produtores e consultores, o ciclo, né, precoce ou tardio. Então, a gente tem o Toruque como referência aqui no meio. Então, a diferença do número de dias da emergência ao espigamento de Toruque. Então, o padrão é 76 dias. Então, esse aqui é um trigo de ciclo médio, certo? Então, tudo que espigar antes vai ser precoce e super precoce, e tudo que espigar depois vai ser médio, tardio e tardio, certo? Então, aqui, população, a gente não vai abordar muito posicionamento hoje, até porque não é essa a ideia, mas nós falar um pouco mais da genética, né, Pazinho? Então... Sim, nessa linha mesmo. Então, aqui a gente apresenta também a classificação, olha, quando vocês olharem um guia, vocês vão ver pão / melhorador, ou só pão. Quando ele tem as duas palavras aqui, quer dizer que em alguma região ele pode apresentar a característica de melhorador, uma alta força de W, e alguma região pode apresentar força de W um pouquinho mais abaixo, classificado como pão, né? Então, o clima também interfere no acúmulo da proteína, da rede de proteínas, né, que dá a força de glúten, né? Então, a média aqui, 321, né, a média Brasil dele, está como um melhorador, estabilidade muito boa. Esse item aqui também é um caráter muito, vamos dizer assim, muito olhado pelo melhoramento, muito levado a sério, porque também é um fator que o produtor não tem o que fazer. Se chove antes de colher o trigo, né, ele fica refém do clima. Então, Toruque já trouxe um alto nível de dormência na semente, né, fazendo com que ele seja um MR para germinação na espiga. Aqui o Sossego já é uma cultivar também antiga, essa já é um trigo mais parecido com o tradicional do Rio Grande do Sul, mas que a gente traz aqui para mostrar para vocês a evolução no pacote fitossanitário que teve, principalmente aqui falando em mancha amarela, né, mancha amarela, bacteriose. Então, o material evoluiu muito nesse sentido. Então, ainda pode ser usado, é usado em cruzas para melhorar esses aspectos nas linhagens novas. Então, aqui ilustrando uma foto do material que tem gene de resistência, gene 2NS, que a gente chama que retarda a infecção, né, por manchas, e um material suscetível, né, no mesmo ambiente. Então, você tem uma resposta muito boa através da genética. Aqui sim, o Audaz, como eu disse para vocês, a gente fala aqui, o filho de Toruque, então já remete a um tipo de planta mais baixinho, mais resistente a acamamento, potencial produtivo, completo, no campo e na indústria. Então, o desafio é você melhorar o aspecto agronômico e também o aspecto industrial das cultivares, né? Então, comparado ao Toruque, olha aqui a evolução do material. Então, a gente evoluiu muito com o Audaz, tanto que esse ano ele passa o Toruque em área aqui no estado, vai passar com certeza. Então, bem mais fechado para doenças, principalmente giberela. Aqui uma nota 6 é muito bom para giberela, mancha, né, bacteriose também. Então, um trigo muito mais fácil do produtor fazer a condução pensando em manejo de doenças, né. O ciclo dele aqui é um pouco mais precoce. Você pode ver que ele vai espigar em menos 8 dias do Toruque. Então, tirando 8 dias de 76, vai para 68, né. Então, tem que cuidar um pouquinho a época de semeadura. Esses ajustes que a gente tem que ficar atento na hora de posicionar trigo. No dia a dia, vocês acompanhando lavoura, no dia a dia, vocês acompanhando lavoura, acompanhando produtividade, trigos do cedo, que são semeados mais cedo, estão produzindo mais ou menos que um trigo plantado dentro da janela normal? Diria que depende, né? Se você semear um trigo mais cedo e não tiver um evento de geada, você vai ter um rendimento talvez um pouquinho maior, né? Então, por isso que entra um ciclo largo, por exemplo, um ciclo mais tardio,
às vezes ele se encaixa mais nesse sentido, de você buscar uma produtividade um pouquinho maior, né, semeando um pouco mais cedo. Porém, o melhoramento está aí para contornar isso também. Então, a gente consegue hoje, com cultivares precoces e super precoces, né, rendimentos que se equiparam a trigos tardios, né? Então, hoje a gente minimiza isso através da genética. Mas, se não tivesse geada, semear um pouquinho mais cedo seria interessante, sim. Pensando em horas frio, que a cultivar vai pegar, né? Mesmo que hoje as cultivares não sejam mais responsivas, né, a esse fator, não sejam tão responsivas, né? Mas semear cedo, muitas vezes você pega uma pressão de doenças menor, então tem vários fatores que podem ajudar, né? Porém, aumenta o risco. Aproveitando também aí, até o gancho também, Michel, até para complementar talvez o que o Gustavo e o Luiz iam falar, nosso principal problema é final de junho e agosto. Final de junho e agosto, aquelas massas de ar polar que geralmente sobe aí e se coincide aí com o florescimento, impactaria, mas até entrando, teve anos aqui na universidade que a gente teve, trabalhou com a implantação do trigo um pouco mais cedo, esse ano a gente fez também, a gente conseguiu até sair da geada, e os tetos produtivos são bem interessantes também nessa janela. Eu até iria aproveitar o gancho e fazer uma outra questão. Vocês falaram a questão da classificação ali, melhorador e pão. Vamos pegar um toruque que vocês têm hoje nas cultivares de trigo. Vamos pegar um trigo produzido no Paraná, em detrimento do Rio Grande do Sul, ou até mais para cima. Vocês podem... em relação à qualidade desse trigo produzido hoje, o trigo produzido no Rio Grande do Sul, em termos dessa classificação, melhorador ao pão, na mesma cultivar, ele consegue adquirir tetos, ou seja, padrões superiores ao de outros estados, ou isso daí a região não está interferindo muito nessa qualidade? Olha, pode até mudar um pouquinho a classificação, mas não interfere muito não, Pazinho. O melhorador aqui nosso é melhorador no Paraná também, e assim por diante, né? Tanto que a gente trata uma média Brasil, né, para isso. Só contribuindo também, né, Gustavo, o próprio Audaz, que é o nosso trigo hoje referência em qualidade, ele é classificado como tipo 1 aqui no Brasil e na Argentina, né? Então a gente tem diferença aí tanto de questão de geografia, né, questão de solo, questão de manejo, clima um pouco diferenciado, e a qualidade ela se mantém. Show de bola. Só contribuindo com a discussão aí. Show de bola. Então, pessoal, vou seguir aqui que meu tempo está curto. Então, aqui o TBio Ponteiro é um material que vai para segundo ano comercial. Então, a evolução genética que nós vemos nesse material aqui é principalmente tratando de oídio, né? Então, pacote fitossanitário muito bom, e também é um material que tolera mais alumínio no solo. Então, é colocado linhagens em solo pobre, né, de calcário, solo com alumínio, para fazer com que você selecione linhas que tenham maior estabilidade, vamos dizer assim. Então, o Ponteiro demonstrou muito isso esse ano, principalmente aqui no Planalto, que nós pegamos uma sequinha no final do ciclo. Então, é um material que enraiza muito bem, né, vai para solo pobre, e vai para solo médio, e vai para solo de alta fertilidade. Então, aí, evoluímos muito em estabilidade também. Manejo de doenças também muito fácil nessa cultivar. Aqui, a qualidade dele é um trigo pão, né, então, isso a gente classifica, deixa bem explícito no guia, então o produtor vai saber o que ele tem na mão. Duque, esse é um trigo pão branqueador, então aqui é uma outra qualidade que se for segregada, né, você consegue captar um valor a mais na sua produção, né, então é o primeiro branqueador que tem uma cor de farinha mais branca, ou seja, o moinho paga um pouquinho a mais para comprar esse trigo, porque talvez em outro lote ele tenha uma cor um pouquinho mais amarelada, e a dona de casa, quando ela abre um pacote de farinha que já é branco, ela quer enxergar a farinha branca. Então, esses lotes de branqueadores, eles acabam sendo como vamos dizer assim, uma espécie de corretivo de cor, né? Então, eles corrigem a cor mais amarelada da farinha. Então, dentro desse segmento de branqueadores, o Duque, que a gente lança esse ano, ele é o primeiro filho de Toruque com a característica branqueadora. Então, a gente traz todo o aspecto do Toruque, tipo de planta, né, potencial, e adiciona essa característica de branqueador, farinha branqueadora.
né? Eu vou passar a batida aqui, que eu já estou pegando o tempo do Luiz aí, senão ele vai ficar bravo comigo. Aqui é os aspectos que a gente leva em consideração, né, para branqueador. Então, cor de farinha, o L que a gente fala, né, a escala que eu comentei antes com vocês. Então, tem que estar acima de 94 para ser um branqueador. O B, que é a escala de amarelo para azul, também tem um valor que ele tem que atingir. Então, tudo isso é avaliado, né, para classificar o trigo como branqueador, né. Aqui é o pão que ele dá, não é o caso. Aqui é um trigo melhorador, Pazini, que a gente lança esse ano também comercial. Então, também é um filho de toru que traz o mesmo tipo de planta, né, uma altíssima resistência a acamamento, melhora muito no aspecto de pH, estabilidade de pH, na questão de germinação em pré-colheita. Então, se mantém a qualidade do lote, o produtor não vai perder tanto o pH ainda precifica o trigo, né? Então, isso aqui traz uma segurança maior. Daqui a pouco tem 3, 4 cultivares semeada. Na hora da colheita eu tenho que escolher uma, tá tempo para chuva, talvez esse aqui eu posso deixar ele um pouquinho para depois, certo? Então, é uma carta na manga que fica, né? Então, aqui a reação às doenças também, isso encontra em todos os guias da Biotrigo, né? População, ciclo super precoce, menos 14 dias do toruque de espigamento. Então, para quem faz cultura intercalar, vai muito bem, quem planta nabo depois da soja, e acaba não perdendo a janela ótima de soja para frente, né? Então, bem curtinho o ciclo, né? Qualidade melhorador, eu chamo a atenção para vocês aqui na força de glúten, né? 533 pontos, esse aqui é recordista do Brasil de força de glúten, né? Então, material com a farinha muito forte, qualidade extrema. Aqui demonstra resistência a acamamento, que a gente fala dele, né? É uma área de altíssima fertilidade que a gente tinha aqui em Passo Fundo, né, que foi crotalária no verão, foi 400 kg de ureia em cobertura. Então, materiais que não são acamadores acabaram escorando aqui, e o único que ficou de pé foi o astro. Então, é uma segurança para quem gosta de adubar um pouco mais com nitrogênio. Então, tudo isso a gente busca também no melhoramento. Então, são vários fatores, né? Para finalizar, o Capricho aqui é o primeiro material Clearfield que a Biotrigo e a BASF trazem para o mercado, né? Trazendo uma inovação, vamos dizer assim, na cultura do trigo, já conhecida pelos arrozeiros, para quem já plantou canola, né, que faz o trigo tolerar a aplicação em pós-emergência de um herbicida que até então mataria o trigo convencional, né. Não é um trigo transgênico, deixa bem claro isso, é um trigo mutagênico, que a gente fala, então é obtido através de cruzamento, né. Então, o Capricho é a primeira geração, né, que vem com essa tecnologia Clearfield, tolera a aplicação dos herbicidas, de um herbicida, né, até então registrado, que é do grupo químico das imidazolinonas, né, então é um ALS, o Raptor, nome comercial do produto, e o ingrediente ativo é o Imazamox. Então, o grande objetivo é controlar a veia e a azevém em pós-emergência do trigo. Esse aqui já é a sequência do Capricho, né, que é o TBUL, vai ser multiplicado esse ano, né, e ele agrega um pouco mais de produtividade. Então, aqui a gente inicia, né, um processo de melhoramento genético também com as linhagens Clearfield, né, mais uma ferramenta de manejo integrado de plantas daninhas, né, deixar bem claro que não é a solução de todos os problemas com a azevém, mas é a possibilidade de você estar rotacionando o mecanismo de ação, de estar utilizando herbicidas que até então você não poderia usar. Biotrunfo também é um pré-lançamento nosso aí, esse sim evolui muito na questão de pH, né, que precifica trigo, e principalmente resistência à giberela, Pazi. Então, a foto dessa menininha comendo um pão está muito atrelada à segurança alimentar. Então, esse aqui é o trigo com melhor nota para giberela que a gente vai ter no portfólio. Então, baixíssimos níveis de DOM, que é a micotoxina. Então, a indústria gosta muito disso, vê isso com muito bons olhos, né? E o material também performa muito bem no campo. Então, o melhoramento vai avançando nessas frentes também. Aqui é uma escala de pH, hoje, das variedades comerciais que a gente tem, ele está no primeiro lugar no quesito pH. Então, pensando em chuva, em pré-colheita, aqui no estado, tem uma segurança muito boa também. Agora, para finalizar, deixar vocês na expectativa aí, TBIO Calibre, esse vai ser multiplicado no que vem, lançado em 2023, mas aqui nós temos um cara que é campeão de produtividade aí no melhoramento,
é um trigo super precoce, né, e com rendimento, assim, de trigo largo, trigo médio, tranquilo. Realmente a caixa produtiva dele é fantástica. Então, fiquem espertos, a gente vai estar começando a divulgação. Esse trigo aqui, a gente acredita que também vai ser outra revolução na triticultura. Então, TBio Calibre, aguarde aí aqui a gente vai ser um trigo melhorador, tudo mais, super precoce, né, que desafia os limites da produtividade. Então, esse é o grande objetivo. Aqui a gente tem os gráficos de rendimento, eu não vou me deter aos gráficos aqui para não ficar chato, mas numa média de experimentos, tem um ganho genético de 15,9% sobre Sonic, então isso é um ganho genético extraordinário, e sobre Audace também, na média, tem um ganho genético de quase 6%, então isso é muito difícil no material, você ter, né, um ganho genético tão grande de uma linhagem para outra, né, ainda mais com um ciclo mais curto. Então, aí a gente dá um passo adiante. Luiz, agora eu passo a bola aí, se vocês tiverem perguntas, pessoal, eu vou deixar o contato depois aí, podem entrar em contato comigo via WhatsApp, a gente fica sempre disponível. Beleza? Show de bola. Gustavo, pode manter a apresentação, acho que vai passando aí, eu apresento daqui, não tem problema. Moçada, professor, temos até as 9. Hoje Não, fiquem à vontade, tá? Fiquem à vontade. Não, beleza, vamos fazer mais rápido. Pessoal, então boa noite, né? Para quem não estava no início, quando o Gustavo fez a apresentação, meu nome é Luiz Henrique Miquelon, eu sou engenheiro agrônomo, técnico comercial ligado à parte de nutrição animal. Então a Biotrigo criou um novo segmento, mais para frente eu vou explicar o motivo, né? Que é a parte de trigos focados em nutrição animal, e acredita tanto nisso que hoje a nutrição animal é um setor dentro da empresa, né? Então, tamanho a credibilidade que a empresa tem nos materiais, no segmento, em tentar levar ferramentas para que o produtor cada vez mais rentabilize dentro da propriedade no inverno, que tenha mais ferramentas, né? É sempre importante a gente frisar que trigo, né, também é uma ferramenta dentro da propriedade, né? Não é a salvadora da pátria, mas é a ferramenta, e aí cabe a nós usar da maneira correta, né? Gustavo, pode passar. Foi? Isso aí. Então, hoje, quando a gente pensa em nutrição animal, né, basicamente a dieta, seja na pecuária de leite ou na pecuária de corte, ela é baseada em volumoso e concentrado, né, e boa parte desse volumoso é o que tem menos custo dentro de uma propriedade, o produtor desprende menos investimento, né, e o concentrado é o que ele mais desprende investimento, justamente porque o concentrado está ligado às commodities, né, seja o milho, seja a soja, e isso o produtor não tem interferência nenhuma, né, quem manda é o mercado, e é o mercado internacional. Então, quanto menos o produtor depender do concentrado para produzir o quilo de carne, produzir o quilo de leite, né, melhor. Então, quanto mais volumoso, de melhor qualidade ele tiver dentro da propriedade, melhor. Porque ele vai estar utilizando um alimento que ele mesmo produziu, ele mesmo investiu, de uma maneira mais eficiente, né. Pode passar, Gustavo. Pode passar, isso aí. Quando a gente pensa em volumoso, né, qual que é a primeira coisa que nos vem à cabeça e a mais utilizada hoje dentro das propriedades, seja na pecuária de leite, seja na pecuária de corte? É o milho, né, é uma excelente ferramenta, justamente porque ali a produtividade por hectare, então é um alimento que traz muita produtividade por hectare, né, energia, principalmente em forma de amido, né, o milho hoje, ele tem uma porcentagem de amido aí que ultrapassa 30%, né, na minha silagem, principalmente. Manejo da cultura, o produtor já vem historicamente produzindo milho, então ele já sabe como manejar, ele já sabe o momento certo de quais são as pragas que ele vai ter problema, qual que é o momento que ele vai ter que fazer a ureia, qual que é a época de semeadura, né. Facilidade operacional, por que eu cito isso? Porque o produtor, ele planeja a propriedade dele em maquinários, principalmente, baseado na cultura de maior interesse. E nesse caso, na maioria das propriedades, é o milho. Então, ele tem uma semeadora própria para milho, ele já tem uma ensiladeira própria para milho, né? Então, a facilidade operacional faz com que o produtor opte por fazer silagem de milho, né, no verão.
e aí faz a parte do inverno uma aveia, um azevém, alguma coisa de cobertura, né? E aí acaba esquecendo de que ele pode também produzir um alimento de qualidade no período do inverno, né? Por quê? A gente sempre costuma ligar que a agricultura é como um jogo de futebol, né? O verão é um tempo e o inverno é o segundo tempo, né? Então, se o produtor jogar apenas um tempo, o verão, ele fica muito suscetível, né? Então, ele precisa diluir o risco dele, né? Ele precisa diluir o risco dele no segundo tempo, né? A exemplo desses anos dos 2 últimos anos que a gente vem passando, um ano foi por seca, o outro ano por cigarrinha, né, professor? Corremos os riscos dos gafanhotos, mas não foi um problema tão grave, mas, enfim, a cigarrinha nos afetou muito mais do que os gafanhotos, né? Onde estão os gafanhotos? Essa é a grande pergunta, né? Essa é a grande pergunta, né? Mas agora tem uns criados a Todd que estão vindo também. Vamos lá. Mas é isso aí. Então, se o produtor apenas investe na cultura do milho, e principalmente quem leva gado confinado, seja para corte ou seja para leite, eu preciso ter um volumoso para fornecer para o meu animal. E se eu apostar apenas no milho, o que pode acontecer? Eu posso ter uma frustração, né? E longe de mim falar que o milho é ruim. Não é isso que eu quero dizer. É que a gente precisa diluir os nossos riscos. Eu Luiz, defendo muito a diversificação dentro da propriedade, né? Quanto mais diversificado, quanto mais ferramentas o produtor utilizar, menos risco ele vai ter, né? E aí o Gustavo apresentou muito bem as ferramentas que a Biotrigo tem pensando em ciclo, né? Por que não o produtor pode utilizar 2, 3, 4 cultivares dentro da propriedade, né? Com ciclos diferentes. Então ele dilui, olha o quanto ele dilui o risco dele. Gustavo, pode passar. Então, aqui fica essa pergunta, né? Por que não utilizar cereais de inverno? Né? Então, uma questão cultural, o produtor não está habituado a utilizar um cereal de inverno para produzir alimento para os seus animais. Produtividade, quando comparado ao milho, o cereal de inverno, ele tem uma produtividade reduzida, né? Porém, ele tem uma qualidade de fibra muito interessante, né? Então, qualidade de fibra e proteína. Então, o que o milho tem de bom, que é o amido, o produtor consegue consorciar com fibra de qualidade e proteína. Então, pense se a gente conseguir, dentro da propriedade, unir proteína, fibra e amido, né? Então, olha o quanto isso pode agregar em produtividade vindo oriundo do volumoso, né? E qualidade, né? O Gustavo pode passar. Quando eu penso em qualidade, pode passar. Essa é uma tabela aqui do pessoal da Labnutris, de Vila Maria, onde ele mostra porcentagens de matéria seca. Não sei se vocês conseguem enxergar bem os números, mas são porcentagem de matéria seca e qualidade nutricional de silagem de trigo, desculpa, né? Então, observem a amostra 3, onde a gente tem uma porcentagem de matéria seca de 35%, a porcentagem de amido, né? Lembrem que eu falei do milho, que chega a 30, 35, né? E olha ali, está chegando a 20 no trigo. Então, pensa o quanto isso consegue rentabilizar dentro da propriedade, fazendo com que o produtor consiga ou aumentar o número de animais, ou ele deixe de utilizar uma parte da área dele para o milho, para silagem, e faça milho grão, né, ou faça soja. Então, olha o quanto isso traz de opções para o produtor, né? Pode passar, Gustavo. Pode passar. E aqui eu trago algumas reportagens, né, desse último ano. Pode passar essas 3 reportagens, que mostram que os produtores estão abatendo os animais, desistindo da atividade, né? A falta de alimento faz com que o produtor tenha que vender os animais. Então, olha o risco que o produtor corre quando ele aposta apenas numa fonte de alimento, né? Então, ele precisaria ter hoje dentro da propriedade várias opções de alimento, né? Pode passar. Então, foi observando isso e através do mercado também que a Biotrigo montou esse novo modelo de negócios, né? A parte do trigo grão, trigo destinado a pão, a biscoito, a farinha, né? E montou um segmento focado em nutrição animal. Então, a Biotrigo pensou, vamos lá, o que eu preciso ter para ter uma silagem de qualidade no inverno? Eu preciso de tal característica, vamos buscar uma coisa baseada nisso. O que eu preciso ter para ter um pastejo de qualidade no inverno? Vamos buscar um material de ciclo longo, um material que tenha uma proteína rápida, que tenha uma proteína alta, que rebrote rápido, que seja resistente a pisoteio.
vamos lá buscar, vamos trabalhar para fazer isso, e aí o melhoramento tem essa incumbência, né? Pode passar, Gustavo? E aí no Energix, a principal característica, volta um pouco, isso. A principal característica do Energix, morfologicamente falando, é a ausência das aristas, né? E a questão do Lennox, o ciclo bastante longo que faz com que ele fique nessa característica que vocês estão observando na foto, 30, 40 centímetros de altura, não passando disso, por ser um material que responde a frio. Então, um trigo invernal. Pode passar. Então, hoje, os materiais que a Biotrigo tem nesse segmento é o Energix 201 e 202, e para pastagem, único e exclusivo, o Lennox. Falando um pouco mais a respeito do Energix, ele é uma mistura do Energia 1 com o Energia 2, então observem a evolução que a gente tem aqui. Quando a gente pensa em mix, olha esse avanço, né? Quando que a gente pensou o produtor muitas vezes fez já e trabalha com mix de cobertura, mas quando que a gente pensava em introduzir mix de trigo ou de soja, né? Então olha essa revolução que a gente está tendo, né? Então qual que é o objetivo do mix? Principalmente qualidade nutricional. Eu pego 2 cultivares que têm características diferentes nutricionalmente falando, uno num único pacote, e o produtor vai ter lá um resultado satisfatório. Estabilidade produtiva, principalmente, tá? Porque eu estou unindo 2 materiais que têm exigências diferentes. Então, se o ano for favorável para um, ele vai se destacar. Se o ano for favorável para o outro vai se destacar, e o produtor, com isso, tem estabilidade produtiva. Isso é essencial quando eu penso em planejamento para animais, principalmente, né? E principalmente sinergismo entre os cultivares. Então, eu estou trabalhando com materiais com resistências genéticas diferentes, exigências diferentes, com padrões de enraizamento diferentes. Então, eles exploram estratos do solo diferente, né? Então, eu tenho uma resistência genética, principalmente a doenças diferentes. Então, a doença ela demora mais para avançar na minha população, né, porque a planta vizinha muitas vezes tem resistência, a outra não, e a doença tem dificuldade em se propagar. Pode passar, Gustavo? Então, qual que é a principal diferença do Energix 201 e 202? As porcentagens do Energia 1 e do Energia 2 no mix. Então, o 201 ele tem 55% do Energia 2 e 45% do Energia 1, né, e fica focado, principal diferença, focado principalmente da região central do Paraná para baixo, né? Então ele fica posicionado para essas regiões. E o 202, a proporção muda, ela vai por 70% do Energia 2 e 30% do Energia 1. O Energia 2 tem por característica ter uma maior resistência, uma maior tolerância a clima mais quente, então ele posicionado além do Rio Grande do Sul, norte do Paraná, alguma coisa de Minas Gerais também, né? Pode passar. Isso. E aqui destaco a principal diferença dos dois, né? O 202 ele se encaixa desde o Rio Grande do Sul até o norte do Paraná para cima, e o 201 fica restrito à região sul, né? Então, observem a ampla adaptabilidade desse material do 202, né? Então, ele vai muito bem aqui para nós, assim como vai do norte do Paraná para cima também muito bem. Ciclo precoce é o que vale destacar nessa planilha, nessa coluna, né? Resistência a doenças, né? Então, o que eu preciso ter? O produtor, já por hábito, ele precisa ter um pacote sanitário interessante para que ele não precise todo momento estar entrando na lavoura, né? Então, principais doenças, o ídio está muito bem, né? Questão de brusone é uma característica que precisa ser melhorada ainda, e para isso a equipe do melhoramento, junto com o Giovanni Facco, que é o nosso gerente de experimentação, está no campo diariamente para que venham materiais novos aí, com qualidades, sempre buscando um equilíbrio, principalmente das principais características, né, que é aquilo que o Gustavo falou, produtividade, sanidade e qualidade, né. Não deixamos de pensar em qualidade na nutrição animal, pelo contrário, é uma qualidade um pouco diferente, mas ela precisa ser levada em consideração no melhoramento, né. A questão, pode passar duas vezes, 2 pontos que eu preciso cuidar nesse material, giberela, né, e mosaico. Então, mosaico, uma doença de solo, né, preciso manejar com rotação, e giberela, principalmente pensando em
a micotoxina para ruminantes não é um problema tão grave, porém, ela me reduz amido. Então, eu preciso controlar a gibberella, né? Semente, já partindo para o posicionamento técnico, semente, qualidade de semente e tratamento de semente são primordiais. Então, a Biotrigo preza por multiplicadores idôneos que sigam à risca todas as regras do MAPA, né, do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, para que a semente que chega até o produtor seja uma semente de excelente qualidade, né? Tratamento de semente, principalmente pensando em quê? Pulgão, no primeiro momento, né, pulgão e diabrótica, né? Então, a popular vaquinha, são os insetos que eu preciso cuidar nesse momento, e aí não quero entrar no mérito, né, professor? Com relação a doenças, a fungicida, doenças de solo, fungos de solo e manchas foliares, são os principais pontos que eu preciso cuidar. Densidade de semeadura, né, isso o Gustavo trouxe muito bem, que a gente tem materiais resistentes com uma tolerância maior a acamamento, que tem materiais com um pouco menos de tolerância, mas que o acamamento está muito atrelado ao nosso manejo, né? A implantação da lavoura, a qualidade da minha semeadura, como é que eu faço a adequação de população, né? Se eu sei que eu tenho um solo mais forte, um solo mais fértil, eu trabalho com uma população um pouco menor, né? E não maior, porque eu posso levar esse material a acamamento, então eu consigo ajustar, então cabe a nós, consultores, nós, recomendantes, levar essa informação no produtor e ajustar para cada propriedade. Ô Luiz, até entrando um pouquinho na questão do Energix, tá? No ano passado a gente a gente colocou ele aqui na universidade, a gente trabalhou com ele, e até numa outra aula, o Michel, que está aqui também, antes fez pergunta, a gente estava discutindo uma questão e me chamou a atenção, eu não sei se a gente errou na questão de densidade dele, porque o que eu notei, assim, talvez seja também na nossa condição, a quantidade de afilhos dele é um pouco reduzida. E aí isso daí é uma questão que chamou a atenção, e eu até gostaria que tu desse uma conversada a respeito desse ajuste de densidade, principalmente aqui, que no caso vai ser a produção na verdade, para a produção animal. Perfeito, e quando a gente pensa no Energix, principalmente que eu vou colher massa, que eu vou colher folha, eu vou colher volume, eu preciso ter um ajuste de densidade, né? E por exemplo, quando eu comparo um Energix, que é a composição do Energia 1 com Energia 2, com um Toruc, com um Audaz, com um Astro, que são materiais que geneticamente perfilham muito mais, eu preciso fazer um ajuste de população, né? Então eu preciso trabalhar. Se o material me possibilita, embora muitas vezes o próprio Audaz, o próprio Toruc, ele não precise perfilhar tanto, porque o produtor usa uma densidade um pouco maior, mas geneticamente ele tem esse potencial, caso precise, ele preenche os espaços. O Energix não, o Energix, ele geneticamente ele já tem um potencial de perfilhamento um pouco menor comparado a esses materiais. Não que não perfilhe, ele perfilha, porém, ele precisa, às vezes, de um pouco mais de nitrogênio, uma característica um pouco melhor de solo também, para perfilhar, para induzir esse perfilhamento. E sempre lembrando que perfilhamento também está atrelado à questão climática, né? Quanto mais quente, menos perfilho, quanto mais frio, mais perfilho. Então, questão de herbicida, inseticida e fungicida, eu tenho 2 pontos que eu preciso monitorar bastante, que são os pontos que eu considero críticos, né? São o perfilhamento e o emborrachamento, quando eu penso em pré-secado. Ponto de pré-secado é quando início de perfilhamento, então eu não vou ter espiga nesse pré-secado, por isso eu não preciso me atentar à espiga, e quando eu vou em silagem eu preciso também monitorar o início da floração, porque aí é o momento de infecção de gibberella. Então eu preciso estar atento a esse momento. Pode passar. E aqui uma pergunta que fica, né, por que fazer manejo de doença? Então o que a gente precisa na silagem é isso aqui, é uma planta verde de baixo a em cima. Né? Quanto mais folha morta eu levar para dentro do meu silo, embora eu esteja levando volume, o animal não aproveita essa folha morta, ela já foi mineralizada. Então eu preciso levar folha verde. Então é isso que a gente quer. E a genética tem boa contribuição, porém ela não faz milagre. Eu preciso ajudar essa genética. Então, pode passar. Isso é o ponto de pré-secado, pode passar, Gustavo? Pode passar. Aqui eu trago uma foto para vocês que é o momento exato para pré-secado. Né? É nesse momento que eu vou ter equilíbrio entre produtividade com proteína, que é o que eu busco no pré-secado com qualidade de fibra.
né? É isso que eu vou induzir meus animais a ruminar lá. Pode passar. E aqui um ponto que a gente preza bastante, que frisa com os produtores, é a questão do ponto de corte para silagem. Isso é bastante importante porque eu preciso ter uma disponibilidade do meu amido, eu preciso ter uma boa matéria seca para fazer uma compactação para que esse silo fermente corretamente, né? E principalmente eu preciso ter uma compactação correta, né? Então, por isso o ponto de matéria seca da silagem é tão importante. Pode passar, Gustavo? Esse ponto tem ficado entre 34% a 38%, tá? Como mostrei naquela tabela anterior, 35% é o ideal, né? E aqui vocês observem na foto da esquerda uma espiga com 33% de matéria seca e na direita uma espiga com 38% de matéria seca, né? Então, quando eu pego essas espigas, eu pego a espigueta para identificar o ponto, né, que ela está nesse momento, eu pego a espigueta do meio, aperto no meu dedo, assim, aperto na mão, ela tem que estar soltando, pode passar, Gustavo? Ela tem que estar soltando essa massa mole, né? Claro que se eu conseguir coletar um volume de folhas, levar para o micro-ondas, fazer teor de matéria seca, perfeito. Não consigo, estou no campo, a máquina já está aqui, vou precisar colher, aperta no dedo, tu consegue identificar. Pode passar. Então aqui trago uma foto para relembrar, né, e para frisar a importância do posicionamento, que é aquilo que o Gustavo também frisou em época de semeadura, por exemplo. E aqui eu trago essa foto pensando em enjada, mas vale para tudo, né? Vale para fungicida, vale para inseticida, vale para a questão de fertilidade, né? Então, aqui eu trago uma foto que mostra a importância da gente posicionar a época de semeadura correta, né? Então, que no mix eu tenho uma redução do amido, sim, porém, como eu tenho um cultivar que é ciclo mais longo, o momento de reprodutivo dele está diferente. Então, a geada não vai afetar 100% da minha população. Ela vai afetar uma parte não, né? A não ser que 2 geadas, né? E aqui já entrando no Lenox, que é um material, é um trigo também, como os demais, porém o objetivo dele e exclusividade é pastejo, né? É um material que foi buscado na Romênia, genética romena, tá? Que tem por característica responder ao acúmulo de horas de frio para entrar em estágio reprodutivo. Então, até agora, a gente falou de materiais que ou respondem a fotoperíodo ou respondem à temperatura, e quando a gente entra no mérito do Lenox, ele responde à temperatura. Então, ele precisa acumular um número de horas de frio X, para que aí sim ele induza o meristema apical a fazer a parte reprodutiva. Então, por isso que ele é muito utilizado no pastejo, porque é aquele material que eu não preciso me preocupar, por exemplo, como uma aveia, como um azevém, que se eu não pastejar ou que se eu não roçar, eu vou perder a qualidade do meu pasto, né? Então, o Lenox tem essa característica. Então, quando eu falei aquilo do melhoramento, que a Biotrigo foi buscar um ciclo longo com o rebrote, eu estou falando disso, né? Então, a gente tirou uma característica, foi buscar, enfim, uma característica que responde somente a frio e não a fotoperíodo, e aí tem o Lenox com um ciclo aí que chega a 180 dias, né, para entrar em reprodutivo. Então, é uma elevada produção de matéria seca, porque ele fica perfilhando o tempo todo, né, ele apenas mata filhos velhos e emite a filhos novos, é o que ele faz, né, e vai ficar nessa faixa aí, 35, 40 centímetros, elevada qualidade nutricional, porque está sempre com folha verde, né, teor de proteína chegando a 30%, né, é quase muitas vezes ultrapassa os índices da alfafa, né, que é a nossa referência em proteína. Suporta uma alta pressão de pastejo e pisoteio, que é importantíssimo, né, porque eu preciso ter uma lotação mais alta para que eu otimize a minha área, né. Excelente sanidade de folha e uma excelente resposta à adubação nitrogenada, né. Por quê? Porque gramíneas, em geral, já são famintas por nitrogênio. O Lenox ainda mais, por ter uma proteína alta, e nitrogênio converte em proteína, então eu preciso ter um fornecimento de nitrogênio um pouco maior. Taxa de acúmulo diário, então o quanto ele pode crescer por dia por hectare, 100 quilos de matéria seca. Então é bastante, a rebrota é bastante elevada. Pode passar isso, Gustavo? Qualidade de semente, volto a frisar, né? Essa semente do Lenox exclusivo vem da Argentina, ela é produzida no sul da Argentina, vem sempre uma safra antes, a Biotrigo ela investiu numa instalação aqui em Passo Fundo com umidade e temperatura controlada para manter essa qualidade da semente, né, vale a frisar. E o material tem essa característica, ele entrega tudo isso, porém ele precisa de alguns preceitos básicos aí de posicionamento, que é solos bem drenados,
pH corrigido e sem a presença de alumínio tóxico, né, principalmente. Então, pH corrigido não significa que a gente não vai ter alumínio tóxico, né? Então, isso é uma característica que a gente precisa observar para posicionar o material. Vamos passar. A altura de entrada e saída é bastante importante, o residual que fica para o pastejo é bastante importante, porque a planta precisa de folha para fazer fotossíntese, né? Então, eu vou diminuir o período de entrada dos meus animais no mesmo piquete se eu deixo um residual maior, né? Pode passar. Então, aqui eu trago uma foto que mostra como fica uma pastagem de Lennox, né? Pode passar também, Gustavo. Aqui os animais em pastejo, né? Aqui são os dias de campo, os eventos que a gente faz, que leva essa informação até o produtor. O Lennox tem por características ali, vocês estão vendo o produtor observando o potencial de enraizamento. Isso é uma característica que também geneticamente precisou se buscar, porque o animal não pode arrancar as plantas, então ela precisa ter uma raiz agressiva, que a planta se fixe bem no solo. E aqui, novamente, a importância do posicionamento, né? Não adianta a gente chegar lá no produtor e falar que tudo aquilo vai acontecer se o produtor vai posicionar, ou nós mesmos vamos posicionar esse material numa área errada, né? Então, não foi característica do material, e sim posicionamento, né? Pode passar. Então, novamente, aquelas reportagens que eu mostrei no início, e uma pergunta. Pode ir. Como que nós podemos contribuir para mudar essa história, né? Então, essa é a pergunta que fica. Como que a gente... Eu trouxe para vocês 3 ferramentas, né, que não são as únicas, mas como que a gente vai usar essas ferramentas de uma forma mais correta. Já encerrando, fica nosso muito obrigado aí. Quem tiver alguma pergunta, fica bem à vontade. Show de bola. Muito obrigado, Gustavo e Luiz, pela apresentação. Muito dinâmicos e cumpridores do horário, tem mais 2 minutos, né? Aí o professor Chato entra, né, para falar. Mas assim, ó, primeiro, muito obrigado pela palestra de vocês. Bacana. Embora jovens demonstram que têm o conhecimento das cultivares que vocês trabalham na mão, e isso é um diferencial, então já parabenizo vocês, e como foi bom esse período com vocês, aí, de vocês apresentar as experiências de vocês. Eu queria fazer uma primeira pergunta, não muito no sentido do trigo, mas no sentido, assim, hoje, até aproveitar que tá gurizada aqui também, o pessoal já está indo para estágio, enfim, logo vai estar no mercado de trabalho. Para aqueles que têm vontade, talvez, em buscar uma oportunidade junto à Biotrigo, como fazer para tentar essa oportunidade na Biotrigo? Quais são os caminhos? Eu acho que isso é uma questão importante, aí, se um de vocês pudesse falar, eu acho que a gurizada aqui, todo mundo, e eu particularmente já fico feliz, porque nada como a gente encaminhar bem os nossos alunos, né? Gustavo, se tu me permite... Vai lá. Tanto eu quanto o Gustavo somos oriundos de estágio, né? Nós fizemos estágios dentro da Biotrigo e permanecemos, né? Eu vindo da Universidade Federal de Santa Catarina, o Gustavo vindo da UFSM, né? Permanecemos, então a empresa é muito aberta frente a isso, né? Temos uma colega, inclusive, que formada na Unicruz, que é a Rafa Munaro, muitos de vocês talvez conheçam ela, né? Que também fez estágio e permaneceu na Biotrigo. Então, o estágio é uma oportunidade bastante grande e que a empresa enxerga com bons olhos, e principalmente aquela pessoa que se dedicar e enfim, que mostrar realmente que tem interesse, que tem vontade, a chance de permanecer na empresa é muito grande. É muito grande. É isso aí, as oportunidades sempre aparecem, né, Pazini? A gente está sempre divulgando vaga para estágio, vaga para várias funções, enfim. Isso aí. Sem dúvida, agarrar, né? Depois que conseguir a vaga, tem que se agarrar e trabalhar bastante, né? Nada acontece por acaso, né, cara? Então... É bem isso.